Olá pessoal, vamos continuar aí o versículo 7, a partir do versículo 10. Ficamos um tempo aí, um bom tempo sem estar fazendo vídeo, mas eu vou começar a fazer vídeos mais constantes. A minha intenção é realmente ter uma recorrência maior e fazer os estudos, né? Então vamos continuar comentando e falando sobre a palavra de Deus de João, capítulo 7, a partir do versículo 10. Se você quiser continuar, quiser abrir sua Bíblia junto comigo e lendo, nós vamos estar lendo e comentando sobre a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Depois que seus irmãos foram à festa, lembra que a gente estava falando da festa dos tabernáculos, aquela festa onde os judeus eles construíam tendas e ficavam dentro delas, vamos dizer assim, relembrando a época em que eles estavam no deserto e Deus estava junto com eles. Então, essa festa era justamente para lembrar sobre esse momento que eles passaram, tá? Então, os judeus eles faziam essa prática para que eles pudessem estar revivendo, né, o que realmente o livramento que eles tiveram nesta época. E aqui está falando da questão, a gente falou também dos irmãos de Jesus, que eles pediram para que Jesus fosse, né, até a festa e para que Jesus se revelasse ali, para que ele pudesse estar mais pessoas o conhecendo. Só que os irmãos dele não sabiam, por não acompanharem ele, que ali naquele lugar tinham judeus, fariseus, que realmente queriam matá-lo, porque Jesus ia contra a autoridade deles. Então, depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente, tá? Então, normalmente as pessoas perguntavam para onde Jesus ia. Jesus preferiu não divulgar quando, que horas, que dia que ele iria na festa, tá? Justamente porque esses judeus estavam à procura de Jesus para prendê-lo, para matá-lo, para realmente fazer com que ele parasse de fazer a obra dele, fazer o ministério dele. Os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Então, tanto o povo quanto aqueles judeus que queriam matá-lo estavam procurando por Jesus. Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Outros falavam: não, ele engana o povo, afirmava outros, mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Então a gente comentou que esses líderes judeus eles tinham muito poder na época, eles tinham poder de autoridade, né, de apedrejar, de fazer com que a pessoa fosse excluída da comunidade, de fazer acusações sobre a pessoa. Então assim, eles tinham muito medo mesmo, ele causava muito medo nas pessoas, né? E eles colocavam leis muito pesadas, né, nas costas das pessoas, para que realmente elas pudessem estar fazendo as leis de Moisés, mas a gente percebe que eles faziam isso para realmente oprimir o povo e realmente atestar a autoridade deles frente a essas pessoas. Então, quando na festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então você percebe que Jesus ele espera um pouco aquela ansiedade de ver Jesus, então ele aguarda o momento certo, então ele vai no meio da festa e começa a ensinar, sem se divulgar. Então ele espera aquele momento de ansiedade do povo, tá querendo ver Jesus, daqueles fariseus querendo procurar Jesus. Então ele espera um pouco essa ansiedade arrefecer para no meio da festa ele começar a ensinar. Então, quando na festa estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficavam muito admirados, então os líderes ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado?
Então, o que que acontecia? Naquela época, não tinha muitas pessoas então eram selecionadas algumas pessoas para serem ensinadas. Então tinha os mestres, assim como aconteceu com Paulo, ele desde pequeno foi preparado para isso. Então eles desde pequeno eles iam junto com o mestre, eles eram ensinados e Jesus não passou por nada disso, né? Então, o ensinamento de Jesus, a gente vai ver mais para frente, que partia de Deus Pai. E todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele vai ter a mesma doutrina de Jesus, né? E a gente vai ver o que é a obra de Jesus, né? A verdadeira obra de Jesus é o amor ao próximo, né? Então você pode ver que a grande obra de Jesus foi amar o próximo, foi a pessoa que estava com paralisia ou com problema na mão, ou era sempre de querer realmente transformar aquela vida através dos milagres dele, por amor a essas pessoas. Jesus disse: "O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou." Então vem do Pai. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá que o meu ensino vem de Deus, ou se falo em meu próprio nome. Então, Jesus, ele queria glorificar a Deus. Então, ele não falava por ele mesmo, ele falava aquilo que realmente Deus o ensinava, Deus o instruía, né? Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Então, o que acontecia com muitos ali fariseus, né, que falavam coisas, vamos dizer assim, do que eles achavam que era o correto, né? Jesus não, ele falava, ele queria agradar a Deus, então ele falava exatamente aquilo que Deus mandava ele falar, né? Então ele não falava querendo engrandecer o nome dele, mas sim engrandecer o nome do Pai. E toda pessoa que realmente tem esse desejo no coração de querer engrandecer o nome do Pai, de realmente fazer a vontade dele, vai ter a mesma doutrina que Jesus, né? Então vamos lá. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou? Esse é honesto. Então Jesus queria fazer com que Deus Pai seja louvado. E não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? Então, assim, eles colocavam tantas leis, tantas coisas, mas muitas vezes da interpretação deles. Não era realmente leis que realmente eram dadas por Deus. Então, assim, muitas vezes eles colocavam algumas leis agregadas que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. É porque eles interpretavam, muitas vezes porque eles decidiam e colocavam isso para as pessoas, né? A multidão respondeu: Você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? O povo não sabia que os fariseus, assim, alguns sabiam, mas nem todos sabiam que os fariseus queriam matar Jesus. Então eu falava, pô, por que você está falando isso de a gente está querendo te matar? Eles não entenderam que quem queria matar eles eram os fariseus, eram aqueles que dominavam a parte religiosa. Então eles estavam assim confrontando Jesus, né? Nesse sentido, eles não sabiam disso, muitos não sabiam. Então que ele falou assim: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam o menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas, para não deixar de cumprir a lei de Moisés. Vocês circuncidam o menino mesmo no sábado. Então, porque fico com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado, porém parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Então o que acontece? Jesus ele estava afrontando a lei deles. Qualquer pessoa, se lembra aquele paralítico quando ele estava levando no sábado
a cama dele, era possível de ele ter problemas gravíssimos, porque ele não podia trabalhar no sábado, entendeu? Então Jesus curou, porque Jesus o que ele fazia? Ele tinha como a lei amar ao próximo, entendeu? E eles tinham mais a preocupação de não trabalhar no sábado, e eles se contradiziam fazendo a circuncisão em uma criança, do que realmente na questão de trabalhar no sábado. Então, assim, é fato que eles queriam impor as leis deles, e não queriam saber se Jesus realmente tinha curado. Eles queriam prevalecer o poder deles, porque se as pessoas vissem que com Jesus isso não acontecia e ele transgredia essa lei, outras pessoas também poderiam transgredir a lei e não os verem mais como autoridades, né? Tanto que quiseram matar Jesus várias vezes, mas não conseguiram. Não era a hora ainda dele. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que está querendo que estão querendo matar? Então vou ler de novo aqui. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? Então, assim, o povo entendeu que ali naquele discurso de Jesus, a questão de circuncisão e etc., o povo acabou entendendo que, na verdade, Jesus estava falando daqueles fariseus. Aí eles entenderam que, na verdade, Jesus não estava endemoniado, não tinha demônio, mas ele realmente estava falando daqueles fariseus que queriam matá-lo, né? E aí eles confrontam, né? Confrontam esses caras, esses fariseus. Ué, vocês não fazem nada com esse homem, não fazem nada com Jesus? Então quer dizer que realmente ele é o Messias? Vocês atestam isso? Por que ele ainda continua vivo? Por que ele ainda continua curando no sábado, fazendo um monte de coisa, e vocês não fazem nada? Será que vocês atestam a autoridade de Jesus? Vamos ver o que eles falam. No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde esse homem vem. Então os fariseus ali confrontando o povo, falando: não, esse homem a gente sabe de onde é, ele é lá ele é galileu, ele é etc. Então assim, eles achavam que sabiam da onde Jesus vinha, e eles falaram que o Messias não saberia de onde é, o que também é um erro, porque na palavra de Deus falava que Jesus viria de Belém, né? Se eles realmente perguntassem para Jesus Cristo de onde ele nasceu, eles saberiam que que ele veio de Belém e também veio da linhagem de Davi, né? Então isso atestava duas vezes de que Jesus era o Messias. Só que eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados deles perderem o poder frente ao povo. Essa era a preocupação deles e o medo deles, né? Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Então ele está questionando. Será que vocês sabem que eu vim de Belém? Será que realmente vocês sabem onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então Jesus está testando a autoridade dele, que ele veio de Deus Pai, né? E falou que eles não sabiam, né? Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Então a gente vai parar por aqui, tá? E acho que o que mais me ressaltou assim nesse texto foi a questão de Jesus querer, vamos dizer assim, ele realmente ter a vontade de fazer a lei que é a mais importante. Qual que é a lei mais importante? E amar
a Deus e a seu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior dos mandamentos, né? Então, se você não sabe o que você tem que fazer, esse é o que você mais tem que fazer. É o quê? Amar o próximo assim como Jesus amou. Será que você hoje tem amado o seu próximo? Você tem feito bem para o próximo? Realmente você tem seguido o exemplo de Jesus? Ou você tem seguido o exemplo dos fariseus, que muitas vezes está mais baseado em leis, em regras, em doutrinas, do que realmente ir lá ver uma pessoa que está com fome, ir lá e entregar um prato de comida, né? Uma pessoa que está doente, ir lá visitar, uma pessoa que está presa, ir lá visitar, pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Será que realmente você está preocupado mais no seu mundo, nas suas coisas, nas suas preocupações, do que realmente aliviar o sofrimento do próximo? Porque se você é cristão, você é o braço de Deus aqui na terra. Deus, ele não vai entregar comida, ele próprio, pessoalmente, vai entregar comida para um necessitado. Você é a mão de Deus. Se realmente você quer fazer o bem, se realmente você quer seguir essa lei de realmente amar o próximo, você é o braço de Deus. Você tem que fazer isso. Ele usa você para isso, entendeu? Se você está ligado com Deus e que realmente quer fazer a obra dele, você é o braço de Deus. Você realmente é aquela pessoa que vai visitar a pessoa que está com problemas. Você vai dar conselho para pessoas que muitas vezes estão perdidas, né? Então esse é o verdadeiro cristianismo, né? E não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Então, Deus se preocupa mais com o seu coração e realmente está preocupado em realmente aliviar as dores do próximo, né? Jesus via a pessoa paralítica, ele ia lá e curava. Ele via uma pessoa enferma, ele ia lá e curava. Ele via uma pessoa em pecado, ele ia lá e falava que a pessoa não tinha mais pecado, né? Ou falava naquela questão do paralítico para que ele não pecasse mais, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Será que você está realmente fazendo bem? Será que realmente você tem sido o braço do Senhor neste mundo, né? Então espero ter contribuído com o seu crescimento espiritual. Vamos estar fazendo mais vídeos. Orem por nós, para que realmente possamos estar estudando mais a palavra de Deus e trazendo essa palavra para vocês, tá bom? Peço para que vocês compartilhem esse vídeo, para que vocês curtam, comentem. Isso é muito importante para a gente, para saber se realmente isso está sendo válido para a sua vida. Isso tem contribuído para a sua vida espiritual. Isso nos incentiva a estudar cada vez mais, a nos dedicarmos cada vez mais. Então, façam isso, divulguem, compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva, entendeu? Para que realmente a gente entenda que esse assunto está sendo relevante e a gente se dedique cada vez mais. Tá bom? Então eu agradeço. E é isso, pessoal. Vamos continuar depois do versículo, a partir do versículo 31. Muito obrigado.